Cecília veio ao mundo 9 meses e 2 dias depois das bodas. Era uma bebê risonha e gordinha, recebida com festa pela família que repetia: "É linda". Afonso veio ao mundo no ano seguinte. Era um bebê risonho e gordinho, recebido com festa pela família que repetia: "É homem". Olá pessoal, estamos de volta, né, com mais uma obra do nosso clube literário. Eu sou Kênia Diógenes, você está no Cabe na Estante, e o nosso convidado de hoje é Alexandre, né, Alexandre Caetano, com I. E, é, e a gente vai falar então de uma obra que vocês viram, aquele trecho inicial, aquele trecho eu acredito, né, acho que a Alexandre também concorda comigo, ele praticamente resume, assim, numa frase, em duas frases no caso, a obra que a gente vai trabalhar hoje, que é A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. E por que é o Alexandre que está comigo? Porque foi uma indicação dele para discussão, para o clube de discussão, certo? Então nada mais justo e mais legal que seja ele o nosso convidado do dia. Bom, antes de começar a falar da obra, eu vou falar um pouquinho da autora. Esse é o primeiro livro dela, foi indicado por Prêmio Jabuti. A autora é a Marta Batalha. Ela hoje mora nos Estados Unidos, né, mas é do Recife. E o interessante sobre essa obra e sobre esse livro, né, e dela enquanto escritora, é que ele foi hypado, né, como o pessoal do mundo literário usa. Primeiro fora, né, ele foi escrito para vários países, ele foi editado em vários países, para só depois vir fazer algum sucesso aqui no Brasil. No entanto, eu ainda considero, né, vários booktubers consideram que é um sucesso ainda bem limitado, assim, ela poderia ser bem mais conhecida do que é de fato. Você quer complementar alguma coisa, Alexandre, sobre ela? Sim, com certeza. Eu acredito que Marta Batalha ela é uma autora super necessária, principalmente no âmbito que o Brasil está atualmente, que carece de grandes pensadores, que carece de boa literatura. Então, a Marta Batalha ela precisa sempre cada vez mais ser redescoberta. E através desse livro, A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, o Brasil teria e tem acesso a diversos tipos de discussões que nós vamos já falar sobre isso. Pronto. Então, se você quiser começar resumindo aí a obra pra gente, pode ficar à vontade. Pronto, então como foi que Marta Batalha e A Vida Invisível de Eurídice Gusmão chegaram até mim? No Booktube, né, através do Booktube, esse livro me foi indicado e através da resenha já fiquei super interessado. Então esse livro ele traz diversas discussões. A Vida Invisível de Eurídice Gusmão coloca Eurídice Gusmão no rosto das mais diversas mulheres que existem no Brasil e no mundo. Ele trata de muitos assuntos. Então, quando você olha para esse livro, você ouve o nome dessa protagonista, mas junto da protagonista existirão diversas outras Eurídice Gusmão, só que sendo lembradas, citadas nesse livro, com outro nome. Então, esse livro ele trata sobre o silenciamento das mulheres, né? Quantas mulheres que não têm o sonho de ser, por exemplo, astronautas, e que devido à condição familiar, ou à sua criação e ao machismo estrutural, tiveram esses sonhos pisados pela sociedade. Então, esse livro ele nos traz discussões acerca do racismo. O feminismo vem de forma muito forte, de forma muito necessária, e algo que é muito interessante na escrita desse livro é que Marta Batalha ela traz diversos temas de forma leve. A ambientação do livro, né, a forma de escrita é muito leve, então facilita muito o entendimento do leitor. Então esse livro, além de ser muito necessário, ele é um livro muito acessível, não é um livro grande, é uma leitura muito leve, é recomendado para quem tem, também para quem está com ressaca literária por causa da leveza da leitura. Então, A Vida Invisível de Eurídice Gusmão é um livro necessário, principalmente para ajudarmos, eu enquanto homem, por exemplo,
não estou no meu local de fala, né, no local de fala, mas eu preciso conhecer as dificuldades que as mulheres passam, né, conhecer essas histórias para lutar contra o feminicídio, contra qualquer outra forma de segregação. Ou de opressão, né? Ou de misoginia, enfim, né? Com certeza. Você falou, Alexandre, interessante que, por exemplo, uma mulher que poderia ter um sonho de ser astronauta, mas em Eurídice, no livro, né, que a gente está tratando hoje, os sonhos são bem mais simples, né? Ela queria escrever um livro de culinária ou queria, sei lá, ser costureira, coisas bem mais simples que na época dela não foi possível a ela, né, ser realizado. Uma coisa que hoje, assim, é bem mais tranquilo, né? 60 anos depois, 70 anos depois do momento em que se passa o livro, né? Que é mais ou menos na década de 40, né? Isso de 1940. E também algo que eu acho muito interessante no livro é que em determinado momento no livro fala sobre a gripe espanhola. Então, nós nesse momento da pandemia do coronavírus, nos sentimos muito ali envoltos naquele ambiente, né? Mais ainda. Então, é um livro extremamente acessível, assim, que você se sente realmente fazendo parte da história, como se estivesse vendo um filme, e um filme muito bem feito. Sim, as questões históricas e sociais estão muito presentes, né? E assim, parece que você tá lá, né? Vivendo aquela vida lá que Eurídice tá vivendo também, né? A gente vai ter bem forte a história do Rio de Janeiro, da construção desse Rio de Janeiro e também de como se forma uma classe média, a evolução de uma classe média para alta, né? E aí a gente pensa que é oprimido. Quando a gente tá falando de gênero, nós não estamos falando só de classe social, né? Porque a gente pensa que é oprimida a mulher pobre, né? Mas não é, porque a Eurídice, ela era classe média e depois fica rica e ela passa uma vida de invisibilidade, mais, né, uma opressão que ela chamou de invisibilidade, né? Que é porque ela não é visível, ninguém presta atenção nela, ela não é ninguém, né? Assim. Isso. Pronto. Outra coisa interessante que eu achei, que eu acho que você vai concordar, e aí eu vou até pedir pra você escolher, dentre os outros personagens, aquele assim que te marcou muito, porque são muitos personagens marcantes, né? Que essa coisa interessante dessa obra é a quantidade de personagens impressionantes e interessantes que tem, porque embora a personagem principal seja Eurídice, a autora perde um tempão mesmo, com a parte grande do livro, falando dos outros personagens ao redor de Eurídice, né? Como o marido, a irmã enfim, vários outros, né? Eu queria que você escolhesse uma pessoa que você acha muito legal, um personagem que você, além dela, que você gostou muito, e falar um pouquinho dele. Pronto. O marido de Eurídice, ele estabelece um papel muito importante, apesar vamos pensar aqui, negativo, né? Assim, ao longo da leitura nós percebemos diversas situações permeadas ali, criadas por esse personagem que são bastante decisivas. Então, o marido de Eurídice, eu acho que ele é um personagem chave para essa história, é um personagem que eu acho muito importante e ele é o retrato fiel da construção social e da vítima. Né? Ele é vítima desse machismo estrutural, dessa estrutura que coloca todos os homens como se fosse numa caixinha. E que todos nós devemos ser iguais, então todos nós devemos ter as mesmas atitudes para controlar aqueles que estão abaixo de mim, que para esse caso seria a figura feminina. Então, para mim, dentre tantos outros personagens que esse livro tem muitos personagens, o marido de Eurídice Guzmão. O legal dele é que ele fica repetindo aquelas frases que são tão comuns a nós, né? Como eu sou homem suficiente para sustentar a casa, mulher minha não faz isso, mulher minha não precisa fazer isso, né? Ele fica repetindo essas frases que são tão presentes, né, no nosso cotidiano até hoje, né? A gente escuta isso como normalidade, né? Pronto, então o marido de Eurídice Guzmão, ele fica e repete a todo momento, durante o livro ele repete essas frases. Então eu acho que dentro desse contexto e com as ações dele e com a repetição dessas frases fica muito claro aí
aspectos da construção social, que as pessoas muitas vezes não têm escolhas, mas elas são influenciadas pelo meio, né? Não tirando a culpa delas mesmas, que elas podem buscar, né, para mudar essa situação, mas sim que nós somos e que ele é fruto de uma grande construção social. É sim, com certeza. Porque nesse contexto não adianta também demonizar o homem, né? Mas fazê-lo entender que ele faz parte de uma construção e que ele pode vir pro lado azul da força. E lutar também contra isso, né? Junto. Porque o machismo que oprime a mulher, ele também oprime o homem também, né? De uma certa forma, né? Sim. Pronto. Outra coisa que eu acho interessante na obra, Alexandre, é a quantidade de personagens incríveis, né? Como eu já falei. E, assim, como Eurídice, ela vai se transformando, né? Ela é uma menina alegre, assim, na infância, e aí acontece coisas na vida dela que eu não quero dizer, né? Que, enfim, a gente não vai dar spoiler aqui, né? E aí, na verdade, a gente é assim, né? Tudo que vai acontecendo na nossa vida vai moldando o que a gente é. E a Eurídice, ela vai se transformando num ser que ela não quer ser, né? Ela fica repetindo isso ao longo da história. Que ela não quer ser, mas que o mundo exige que ela seja. E ela, assim, ela é fora do comum, porque ela é uma menina inicialmente, depois uma mulher inteligente demais, acima da média, né, das mulheres. Ou seja, uma mulher que tinha tudo pra ser, né? E aí ela não é. Isso mesmo. O livro de início já deixa muito claro que Eurídice, ela pode ser qualquer mulher, e que Eurídice, ela era uma mulher que o que ela se colocava a fazer, ela fazia muito bem. Se fosse para costurar, ela costurava muito bem. Se fosse para fazer qualquer outra coisa, quando ela fosse fazer, ela faria muito bem. Tem outro momento do livro que eu acho muito interessante, é quando Eurídice se redescobre na literatura. Então, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo também, é que ela se encontra ali, que ela olha para a estante e vê na literatura grandes amigos e vê na literatura uma grande fonte de conhecimento. E quando você diz ver, é que ela passa a enxergar de verdade, né? Porque a estante já tá lá há 20 anos, pelo menos. Não sei se é 20 não, mas já tá lá uns bons anos, né? E aí, um dado momento, ela enxerga a estante, né? É bem simbólico, emblemático também. Você quer comentar mais alguma coisa da obra para encerrar? Algum ponto que você não falou? Pronto, então, somente para encerrar esse momento, essa nossa discussão, gostaria de me utilizar das palavras do Nietzsche. Né? Nietzsche, ele vinha dizer que a arte existe para que a realidade não nos sufoque. Então, vamos nos inspirar nisso que Nietzsche dizia, e eu creio com veemência que isso é real, cara. A literatura, nós encontramos na literatura grandes companheiros, fazemos grandes viagens e conhecemos grandes lugares. Então vamos ler, vamos nos permitir, vamos frequentar bibliotecas, vamos comprar livros, vamos pegar livros emprestados. Não importa qual tipo de leitura que você goste, leiam até bula de remédio, mas leiam. É sim, o recado tá dado. Ótima maneira de finalizar o vídeo de hoje, né? E pra finalizar, queria agradecer você, né? Você viu que não é um bicho de 7 cabeças, né? Então é isso, gente. Por hoje é só. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. E daqui a pouco tem mais clube literário aqui, né? Com as obras que a gente tá discutindo lá. Então, tchauzinho. Tchau.